uma criatura alienígena, aparentemente indestrutível, mata um por um dos membros de uma espaçonave que vaga pela galáxia. Nesse ambiente, todo cuidado é pouco e todo desespero é inútil, porque no espaço, ninguém pode te ouvir gritar. Eu sou o Marcelo e você acaba de entrar na sessão pós-créditos. Então pega uma pipoca, se acomoda, porque hoje vamos ser perseguidos por um caçador alienígena imparável. Poucas franquias são tão influentes no cinema de terror como Alien. A visão de um terror gótico e sufocante, criada por Ridley Scott, e o design icônico do xenomorfo, inspirado nas obras de H.R. Giger, criaram um filme de terror que marcou muitas gerações e que eu posso dizer que é o meu filme preferido. Mas o que começou bem acabou tomando um rumo inesperado e a franquia Alien ficou fora dos cinemas por um longo tempo, até recentemente. Hoje começa a primeira parte da história completa da franquia Alien. Mas antes, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e dê o like silenciosamente, antes que o Alien te ache. Lançado no dia 20 de agosto de 1979, dirigido por Ridley Scott, roteirizado por Dan O'Brien e Ronald Shusett, Alien, o oitavo passageiro, começa com os tripulantes da espaçonave Nostromo sendo acordados depois de um tempo na criogenia e indo tomar um café da manhã. Conhecemos então o Capitão Dallas, a oficial Ripley, Kane, Lambert, Brad, Parker e Ash. E por último, e não menos importante, o gatinho Jones. Percebendo que estão bem longe do seu destino final, o planeta Terra, o Capitão Dallas vai até o computador central da Nostromo, chamado de Mãe, e ali ele descobre que eles foram acordados por causa de um protocolo especial. A Nostromo capturou um sinal de origem desconhecida no planeta próximo, e de acordo com o contrato comercial deles, eles são obrigados a investigar qualquer sinal de possível vida alienígena, e caso não façam isso, eles perdem a bonificação financeira por ter feito a viagem. Parker fica descontente com a situação, mas ele acaba aceitando ir nesse planeta justamente por causa da grana. Dessa forma, eles pegam uma pequena espaçonave que fica acoplada na Nostromo e vão em direção a esse sinal desconhecido. Eles acabam encontrando um planeta rochoso e frio, e quando conseguem pousar, eles descobrem que esse sinal desconhecido vem de uma espaçonave alienígena gigantesca em forma de rosquinha que está caída e abandonada nesse planeta. Então metade da equipe pega os seus trajes espaciais e vão em direção a essa espaçonave para poder investigar. Chegando lá, eles encontram um ambiente inóspito, não tem nenhuma pessoa ou nenhuma forma de vida aparente, e a arquitetura da nave ela é totalmente estranha, então com certeza aquilo é um objeto alienígena. Eles encontram uma espécie de piloto. Não dá pra gente saber se isso daqui é uma armadura ou se realmente é um ser alienígena, mas fato é que eles encontram essa coisa estranha que não tem explicação e que não vai aparecer mais nesse filme, mas vai ter uma grande importância para essa saga. Investigando um pouco mais, o Kane é o primeiro a encontrar a vida alienígena. Ele acaba encontrando uma dezena de ovos espalhados dentro dessa espaçonave. Ovos estranhos que parecem rochas, mas parecem orgânicos também. Ele chega perto, se aproxima e esse ovo abre e uma criatura alienígena salta de dentro do ovo em direção ao seu rosto, basicamente derretendo parte do capacete dele e grudando no rosto do Kane. O Kane é rapidamente resgatado por seus colegas e levado até a espaçonave, mas quando ele chega, a Ripley não quer deixar ele entrar, justamente porque ele foi contaminado por um ser desconhecido e essa contaminação pode vazar para toda a tripulação. Mas um dos tripulantes, o Ash, ele tá mais perto da porta de contenção e ele abre ela desobedecendo às ordens da Ripley, o que já começa a gerar uma suspeita sobre esse cara. O Ash é um cientista e quando o Kane é trazido para dentro da nave, ele começa a analisar essa criatura. Esse alienígena é uma espécie de parasita que grudou no rosto do Kane e enrolou o rabo em volta do pescoço dele. Então toda vez que eles tentam mexer no parasita para tentar tirar, ele acaba sufocando o Kane cada vez mais. Então retirar o parasita não é uma opção. O Ash acaba pegando uma espécie de laser e passando em um dos dedos desse parasita, mas ao invés de machucar ele e escorrer sangue, escorre uma espécie de ácido que acaba
acaba corroendo muitas partes da espaçonave, deixando os tripulantes totalmente assustados com aquele tipo de animal alienígena. O Ash vai passar a noite toda estudando esse parasita, mas no primeiro momento em que ele sai da sua sala e vai conversar com os outros tripulantes, o parasita simplesmente some do rosto do Kane e o Kane ainda continua desacordado. A tripulação finalmente sai daquele planeta, retornando até a Nostromo, e quando eles chegam lá, o Kane simplesmente acorda. De acordo com os exames, ele tá bem, só sente um pouco de fome. Então os tripulantes param para fazer a sua última refeição até poderem voltar novamente para a criogenia. É óbvio que tem uma tensão no ar, porque o Kane aparentemente tá bem e ele começa a comer, pega muita coisa e em um instante ele começa a se contrair de dor, ficar cada vez mais vermelho, cada vez suando mais, com uma cara horrível, até que o seu peito explode e uma criatura alienígena sai de dentro do seu corpo correndo para algum canto da espaçonave. Esse é o primeiro vislumbre que a gente tem da verdadeira forma desse alienígena e com certeza uma das cenas mais grotescas e icônicas do cinema. E pessoal, tudo isso acontece na primeira 1 hora de filme, então ele tem um ritmo bastante lento. Parece que são poucos acontecimentos e eles demoram bastante até chegar nesse momento, porque o filme vai construindo as coisas devagar, ele tem um clima de tensão, ele tem esses elementos alienígenas estranhos, tem essa pegada de ficção científica. Então, apesar de a gente levar 1 hora para chegar até aqui, a esse ponto, que é a primeira vez que a gente realmente vai ver a verdadeira forma do alienígena, ele constrói bastante coisa. Então é um filme lento que, se você comprar a ideia e conseguir chegar até aqui, ele vai cada vez subindo mais no seu conceito e vai ficando melhor. Voltando pro filme, a gente tem agora um homem falecido e um alienígena estranho solto dentro da Nostromo. Então os tripulantes eles vão se armar com bastões de choque e usar uns detectores de movimento para poder tentar encontrar essa criatura. Ripley, Parker e Brett formam um dos grupos para poder começar a procurar. A cena, como eu disse, é muito lenta, tem muita tensão, até que eles encontram algo, alguma coisa passou pelo detector, mas quando eles vão pegar e tomam aquele susto, é o gatinho Jones que passa correndo entre eles. Mas o Brett se separa do grupo para poder pegar o Jones, e nesse momento ele encontra uma espécie de pele e é atacado de surpresa pelo alien já em sua forma adulta, se tornando assim a segunda pessoa a ser finalizada pelo alienígena. Quando os outros tripulantes descobrem que o Brett morreu, o clima de tensão começa a aumentar cada vez mais. O Capitão Dallas ele volta até o computador central, a mãe, para tentar buscar alguma ajuda, alguma forma de conter essa criatura, mas acaba que ele não consegue receber nenhuma resposta boa o suficiente. Então ele vai pelo instinto, ele pega um lança-chamas e começa a caçar essa criatura pelos dutos de ar, que é aonde os personagens imaginam que ele se escondeu para poder atacar o Brett de surpresa. O capitão procura por dentro dos túneis numa cena muito agoniante, porque usando o detector parece que alguma coisa tá perto, parece que alguma coisa tá rodeando ele, mas ele nunca consegue encontrar o alien, sendo surpreendido pelas costas e se tornando a terceira vítima dessa criatura. Depois de perder o capitão, aí a tripulação fica realmente sem saber o que fazer. A próxima no comando é a oficial, que é o Ripley, e ela também vai até o computador central para tentar descobrir alguma coisa. Ela descobre que uma ordem foi emitida pela Nostromo, a ordem 937, que é exclusiva para o cientista da tripulação, ou seja, o Ash, quem a gente já estava suspeitando. Essa ordem diz que ele tem que trazer esse ser alienígena de volta para a Terra, independente do que aconteça e principalmente independente dos custos. Ou seja, a missão principal do Ash é trazer a criatura de volta, mesmo que todos os tripulantes não sobrevivam. O maldito do Ash acaba aparecendo bem na hora que a Ripley descobre isso e ele ataca ela tentando matá-la. Eles vão brigar, mas ele claramente é muito mais forte, só que o Parker aparece ali, consegue pegar um objeto, bater na cabeça dele, e quando ele faz isso a gente descobre que o Ash é na verdade um androide. O Parker consegue finalizá-lo, salvando a Ripley. Só que eles usam alguns fios ali, um pouco de energia para poder religar só a cabeça do Ash e conversar um pouco com ele. A questão aqui é que esse espécime alienígena é algo extremamente valioso para a companhia, ainda mais para a parte de defesa e pesquisa. E o Ash entende que essa criatura é tão poderosa, tão assassina, que nenhum dos tripulantes vai conseguir sobreviver. Então ele ainda causa um terror na mente desse pessoal. Eles desligam o Ash e o plano
plano aqui é muito claro. Eles vão ativar a autodestruição da Nostromo e vão pegar um ônibus espacial pequenininho para fugir de lá o mais rápido possível. A Lambert e o Parker vão para uma direção para começar a ativar esse processo, mexendo na parte de resfriamento da nave, enquanto a Ripley vai tentar resgatar o Jones para levar ele junto. E eles se separam, cada um vai para um lado, mas a Lambert e o Parker acabam se tornando vítimas fáceis pro Alien, porque ele consegue se esconder, se movimentar dentro das tubulações e pegar eles de surpresa. A Lambert vai ficar com muito medo e não vai conseguir nem se mexer, e o Parker vai se sacrificar para tentar salvar ela, mas não adianta. O Parker é finalizado e depois a Lambert também é finalizada, restando apenas a oficial Ripley. As luzes de emergência estão ligadas, começa uma contagem regressiva até a nave explodir. A Nostromo tá soltando todo o nitrogênio dentro dos corredores, porque a Lambert e o Parker não conseguiram finalizar o processo, mas a Ripley termina de ativar, a autodestruição tá quase chegando ao fim, ela consegue encontrar o Jones, entrar no ônibus espacial e fugir para muito longe segundos antes da explosão da Nostromo. Com a Ripley e o Jones aparentemente seguros dentro do ônibus espacial, ela começa a preparar o local para entrar em criogenia. Só que enquanto ela faz isso, tem uma cena muito engraçada que ela encontra o Alien dentro do ônibus espacial, só que ele tá dormindo. Parece que o fato do nitrogênio ficar vazando dentro da Nostromo baixou tanta temperatura que a criatura começou a entrar em hibernação. Então ele se escondeu para dormir ali num canto. Inclusive tem uma cena que ele até boceja, e essa cena é muito engraçada porque quebra completamente o tom de suspense do filme, mas ela é muito bem encaixada aqui no final. Então sorrateiramente a Ripley veste um traje espacial, senta na cadeira de comando, segura uma espécie de arpão e consegue apertar um botão para abrir uma das portas dessa nave e tentar lançar o Alien lá para fora. Ele tenta se prender em alguma coisa, mas a Ripley atira o arpão no peito dele e ele acaba caindo lá fora. Só que quando a Ripley vai fechar a porta, o arpão fica preso. Então ela tá vagando pelo espaço, o Alien tá preso pelo arpão na porta da espaçonave, tipo sendo levado por ela, e a Ripley dá partida, ativando os foguetes dessa espaçonave e conseguindo lançar o Alien no vácuo do espaço. Então finalmente agora a Ripley tá salva. Nós vamos para a cena final do filme, aonde ela faz uma pequena gravação para explicar o que aconteceu na Nostromo, pega o Jones e ambos entram na criogenia, finalizando o filme por aqui. Alien, o Oitavo Passageiro é um filmaço, e como vocês puderam ver, ele é um filme que, apesar de ser um filme de 2 horas, ele tem um ritmo bem lento e um roteiro até que muito simples, mas assistir esse filme é uma experiência incrível, justamente pelo tom e pela direção, que consegue estabelecer um clima de suspense crescente, onde a gente tem tempo para se importar com esses personagens, e esse alienígena ter todo um processo complexo de nascimento acaba fazendo a gente querer acompanhar para saber qual vai ser a próxima fase daquilo. Então as mortes começam a acontecer e elas são bem interessantes, porque apesar desse alienígena ter uma aparência muito intimidadora, ser muito grande, ele é calmo, ele é silencioso, então ele vai por dentro das paredes, ele vai pelos túneis de ar, pelos túneis de resfriamento, e acaba usando uma estratégia de abordar a vítima, pegar ela sem que ela perceba, o que deixa a atmosfera de terror muito mais intensa. Eu acho que a construção da sobrevivente final desse filme também é muito interessante, que é a Tenente Ripley, porque ela é uma personagem que no começo ela acaba ficando um pouco apagada, justamente porque a gente tem 7 personagens para desenvolver aqui, mas enquanto a trama vai se desenrolando, personagens vão sendo finalizados, ela acaba ganhando o protagonismo do filme, e uma personagem que estava ali que você não dava nada, acaba sendo a última sobrevivente. Então é justamente por ter um perseguidor muito interessante, ter uma atmosfera muito boa, uma boa direção, uma boa produção. Às vezes nem parece que Alien é um filme de 79, ele muito bem poderia ser um filme lançado em 2010, porque a qualidade de imagem, a qualidade de produção desse filme é muito boa. Então, somando todos esses fatores, a gente acaba tendo um filme incrível. E eu sou sim muito suspeito para falar, porque Alien é sim o meu filme preferido. Mas antes de eu dar uma nota para esse filme, bora pra continuação. Because if one of those things gets down here, then this bullshit that you think is so important, you can just kiss all that goodbye.
Lançado no dia 18 de dezembro de 1986, dirigido por James Cameron, com o roteiro de David Giller e Walter Hill, Aliens: O Resgate é uma continuação direta do primeiro filme, começando com Ripley sendo encontrada naquela espaçonave de fuga e levada até um hospital numa estação espacial. Ripley acorda e é recebida por Carter, que é tipo um enviado da companhia. Ele revela que ela ficou em criogenia por 57 anos. Porém, agora que ela tá acordada, ela precisa descrever o que aconteceu dentro da Nostromo e justificar a explosão da espaçonave. Então a gente tem uma reunião da Ripley com diversos engravatados ali da companhia e ela acaba contando, mas eles com certeza descredibilizam a história que ela conta e ainda ficam falando que a espaçonave era cara, que a carga era cara, então ainda tentam jogar o prejuízo para as costas dela. E eles acreditam que essa história que ela tá contando é falsa, principalmente porque aquele planeta onde o alien foi encontrado está sendo colonizado há mais de 20 anos. A companhia levou cerca de 60 a 70 famílias de colonos para aquele local para eles conseguirem terraformarem o planeta, ou seja, transformar a atmosfera dele em uma atmosfera respirável. E até agora, nenhum problema surgiu de lá. Na cena seguinte, o Carter, juntamente com um oficial do exército, vão até a cabine onde a Ripley está vivendo para poder conversar com ela, porque o sinal da colônia foi perdido. Com um pouco de relutância, eles conseguem convencer a Ripley a ajudar numa missão de resgate até a colônia. Ajudar como uma consultora, já que ela sobreviveu ao encontro com esse alien e como isso é uma possibilidade, já que o sinal com a colônia foi perdido, eles querem muito que ela participe dessa missão. E como eu disse, a Ripley acaba aceitando. Então é formado um grupo de resgate para ir até essa colônia. Temos a Ripley, o Carter, o Tenente Goldman, o Bishop, que é um androide da companhia, e é óbvio que a Ripley vai acabar desconfiando dele justamente pelo que aconteceu no primeiro filme. E temos também um grupo genérico de militares que é o ponto mais baixo desse filme. Eu realmente não acredito o quão caricatos são esses personagens. São só os militares que ficam falando besteira toda hora, que ficam falando, ah, vem aqui, seu desgraçado, olha como eu faço flexão. E tipo, nenhum personagem se destaca, a não ser o Hicks, que vai acabar ganhando um destaque bem grande lá na frente, mas o resto são só uns militares assim, descartáveis, totalmente caricatos. Toca até uma marchinha quando eles aparecem, então chega a ser um negócio totalmente ridículo nesse filme, e toda cena que a gente acompanhar esses caras, a gente não vai ter nenhuma empatia, vai querer mais que eles acabem sendo finalizados de uma vez só. Vocês vão perceber que esse filme tem um tom bem diferente do primeiro. Enquanto o primeiro é um filme de suspense e de terror, esse filme vai focar mais na ação e deixar o suspense um pouco de lado, o que transforma o filme em um filme muito mais comercial. E não que eu não goste dessa mudança, só que principalmente por esse grupo genérico de militares, eu acho que essa mudança leva o filme para uma fase um pouco mais medíocre. A gente tem uma cena muito importante nesse início também, que é uma cena onde a Ripley tá se sentindo meio inútil, então ela acaba ajudando a transportar todo o material bélico e os suprimentos para dentro da espaçonave que eles vão usar. Só que ela usa uma empilhadeira que é tipo um Megazord para poder ajudar no transporte, e essa cena é importante porque vai acontecer algo lá na frente que tem a ver com isso. E é aqui nesse filme que o alien vai receber o seu nome clássico, que é xenomorfo, que significa mais ou menos forma estranha. Mas enfim, o grupo consegue chegar até aquele planeta e acaba encontrando a colônia totalmente abandonada. Eles vão entrar no que aparentemente é a instalação principal dessa colônia, e lá dentro vai estar tudo destruído. Eles não vão encontrar nenhuma pessoa, nenhum corpo, mas vão encontrar marcas de ácido pelo chão, corroborando a história da Ripley. Então eles vão começar a acreditar um pouco mais nela. Eles também conseguem encontrar 2 laboratórios com aqueles parasitas que grudam no rosto, e eles ainda estão vivos, presos dentro de vidros. A gente vai chamar esses parasitas de facehugger, que significa exatamente abraçadores de rosto. Só que enquanto eles estão no laboratório analisando essas amostras do parasita, os militares ouvem sons pelos corredores e nós somos apresentados à última sobrevivente dos colonos, uma menininha bem nova de uns 6 anos chamada Newt. A Ripley vai atrás dela porque ela tá se movimentando ali pelos dutos para conseguir sobreviver, então a Ripley consegue alcançá-la e consegue fazer uma amizade com a garota que tá muito traumatizada. Então dentro dessa instalação principal, os personagens têm acesso a câmeras de segurança, inclusive ao mapa de toda a colônia, e descobrem que os xenomorfos não estão ali, eles estão no subsolo de uma estação de resfriamento e aparentemente estão em grande número. O grupo se divide em 2, com um destacamento de soldados indo até a estação de resfriamento. Chegando lá, eles percebem que os xenomorfos criaram uma espécie de
de covil ali. Todas as paredes do local tem um monte de musgo, eles encontram alguns colonos presos na parede com aliens germinando dentro deles. E como a estação de resfriamento é um local frágil e cheio de químicos, eles não podem usar armas convencionais ali, mas essa orientação acaba que não tem muito efeito, porque os xenomorfos começam a atacar os soldados, eles atacam de volta e uma confusão é instaurada ali. Vários soldados são finalizados e até mesmo a Tenente Ripley tenta pegar um veículo e estourar uma parede entrando ali na estação para tentar salvar alguns soldados, mas isso nem é tanto efetivo. Então muitos homens são perdidos nessa luta, eles escolhem chamar o piloto da aeronave para poder pegar eles ali e ir embora desse planeta, mas acaba que quando a piloto vai levantar voo, já tem um xenomorfo dentro da espaçonave, ela é finalizada e a espaçonave acaba caindo e explodindo. Então, em desespero e sem saber o que fazer, os personagens precisam retornar para aquela primeira base central, aonde por enquanto não tem nenhum xenomorfo. Então, como a situação saiu de controle, a Ripley, que é mais experiente nesses assuntos, começa a assumir o comando e diversas subtramas são desenvolvidas nesse momento. A primeira é a relação da Ripley com a Newt, porque a Ripley vai colocar ela para dormir e elas começam a desenvolver uma relação um pouco mais íntima, meio que de mãe e filha. Temos também a relação da Ripley com o Higgs, que é um desses soldados, ele é o soldado que tem mais destaque aqui no filme, e eles começam a desenvolver uma relação mais romântica, porque o Higgs vai ensinar a Ripley a atirar com uma metralhadora e pinta um clima entre os dois. Temos também a subtrama do Carter, que é um verdadeiro de um filho da mãe, porque ele revela para Ripley que o verdadeiro plano dele é pegar aquelas duas amostras de facehugger que estão ali no laboratório, levar de volta para a companhia e vender elas, e assim ele vai ficar milionário. E ele convida a Ripley para executar esse plano e óbvio que ela vai negar e vai ficar muito revoltada com esse cara. Agora, com a Ripley no comando e o grupo podendo pensar um pouco mais no que eles vão fazer, eles têm a ideia de pegar um dos transmissores que se conecta com a espaçonave que ficou lá na atmosfera do planeta e tentar trazer ela remotamente até o local onde eles estão. E quem fica responsável por isso e tem que se arriscar indo lá fora é o Bishop, que é o androide. Ele acaba se arriscando porque ele é a única pessoa qualificada para conseguir pilotar uma aeronave. Ripley vai verificar se a Newt está dormindo bem. Ela até chega a deitar junto com a garotinha, mas um facehugger aparentemente escapa e ataca as duas. A Ripley então começa a acenar para as câmeras de segurança, avisando que tem alguma coisa errada ali, mas o Carter vai lá, desliga a câmera e ninguém percebe o que está acontecendo. A Ripley é atacada por esse facehugger, mas ela tem uma ideia. Então ela pega um isqueiro, aponta para o teto da instalação e consegue ativar os detectores de incêndio, fazendo a base entrar em alerta. Dessa forma, ela é salva pelo grupo restante de soldados e aí a Ripley fica realmente revoltada com o Carter, revela para todo mundo os planos dele de sacrificar a tripulação em prol de levar uma amostra do parasita para a Terra. Mas antes de decidir o que fazer com o Carter, as luzes da instalação são cortadas e eles começam a ser atacados pelos xenomorfos. Aqui tem até uma tentativa do grupo de tentar soldar a porta da sala onde eles estão para se proteger dos xenomorfos, mas isso é meio inútil, porque como eles avançam pelas tubulações, eles acabam conseguindo atacar por cima da sala e pegar o grupo meio que de surpresa, porque eles conseguem descobrir isso apenas no último segundo. Então uma luta se inicia, o Carter é a primeira pessoa a ser finalizada pelos xenomorfos e o restante do grupo tenta fugir. Eles tentam achar alguma direção, mas acabam sendo cercados, e nesse momento a Newt se mostra mais útil do que nunca, porque ela consegue guiar o restante dos sobreviventes pelos túneis. Mas mesmo assim, dois deles precisam se sacrificar porque eles acabam sendo cercados. Então nesse momento do filme a gente tem agora apenas 4 sobreviventes: a Ripley, a Newt, o Higgs e o Bishop, que tá lá fora tentando trazer a espaçonave para resgatar eles. No meio dessa fuga, a Newt se separa do grupo e o Higgs é gravemente ferido, mas o Bishop consegue finalmente trazer uma espaçonave para a colônia. Ripley e Higgs conseguem chegar até essa espaçonave, mas a Ripley não vai deixar a Newt ficar para trás. Então a gente caminha agora para a fantástica sequência final desse filme, que estabelece a Ripley como uma grande heroína. Então ela pega algumas armas
pede pro Bishop esperar e desce até a instalação de resfriamento. E é icônico ver a Ripley descendo de elevador enquanto ela se arma e prepara seus equipamentos. Realmente prepara a gente para essa sequência final. Ripley caminha dentro do covil do Xenomorphos e acaba escutando o grito de Newt, que acorda. Ela tá meio que presa na parede, pronta para ser infectada por um facehugger. Mas a Ripley consegue aparecer no momento exato, salvando a garota e pegando ela para elas conseguirem fugir. E as duas acabam dando de cara com uma coisa bizarra. Elas encontram uma colônia de ovos e um xenomorfo bizarro muito maior e muito mais grotesco botando esses ovos. É aqui que a gente conhece a Rainha Alien. Numa cena muito tensa, a Ripley consegue botar fogo em todos os ovos e fugir, mas ela começa a ser perseguida por essa Rainha Alien. Enquanto atira em diversos xenomorfos, a Ripley pega a Newt, sai correndo, consegue subir o elevador de volta para a plataforma, mas a espaçonave não tá mais ali. Então, num grande momento de tensão, a Rainha Alien consegue escalar o elevador e aparece para matar a Ripley. A espaçonave aparece do outro lado e elas conseguem subir na espaçonave e fugir. Enquanto a espaçonave levanta voo, a estação de resfriamento simplesmente explode. Eles conseguem usar essa nave de fuga para chegar até a espaçonave que está aguardando na estratosfera. E aqui rola um momento muito legal que a Ripley vai agradecer o Bishop, falando que ele superou as expectativas, né? Porque ela tem esse trauma de androides e ele acabou voltando para salvar as duas. Mas nesse momento, quando a Ripley vai agradecer, o chão começa a derreter e o ferrão da Rainha Alien perfura o Bishop, o finalizando de uma maneira brutal. A Rainha Alien conseguiu fugir da estação de resfriamento se pendurando na espaçonave de fuga. E lembra que eu comentei que a Ripley conseguiu aprender a usar a empilhadeira, que é tipo um robozão? Isso vai ser muito útil agora, porque na luta com a Rainha Alien ela consegue pegar essa empilhadeira e rola um combate final muito bacana aqui, porque a Rainha Alien é muito maior, mais ameaçadora do que os outros xenomorfos. E dessa vez a Ripley está preparada e muito bem equipada para enfrentar essa criatura. Enquanto elas brigam, a Ripley consegue abrir tipo um convés de segurança da espaçonave, pensando exatamente em jogar aquela criatura para o espaço. Então ela usa a empilhadeira para empurrar a Rainha Alien até uma cabine que ela conseguiu abrir, mas a Rainha Alien gruda ela e elas caem juntas. A Ripley, então, muito machucada, consegue escalar essa cabine e consegue apertar o botão para abrir o convés, fazendo a Rainha Alien ser sugada pelo vácuo do espaço. E essa sequência finaliza com uma cena muito fofa, porque a Newt abraça a Ripley e chama ela de mamãe. Então, cara, essa relação no filme ela é muito bem desenvolvida. Na cena final, Ripley, Newt e Higgs estão se preparando para a criogenia e esse filme finalmente chega ao fim. Aliens: O Resgate é uma sequência bem diferente do filme original, adotando uma abordagem muito mais focada em ação e deixando o suspense como secundário. Mas depois da primeira parte desse filme, onde a maior parte dos militares já são finalizados, nossos personagens principais começam a ganhar um destaque muito mais interessante. E eu tô falando aqui da Ripley, da Newt e do Higgs. Eles são os pilares essenciais dessa trama e eles acabam formando um trio que consegue se desenvolver bem da metade pro final do filme e se consolidam bastante, porque os três juntos funcionam de uma maneira muito legal, porque um complementa o outro e a relação que eles desenvolvem é bem natural. É óbvio que a abordagem inicial do filme não me agradou, ainda mais por conta desse grupo genérico de militares, mas quando o filme deixa isso de lado, começa a trabalhar com menos personagens e focar mais no desenvolvimento da trama deles e das subtramas do filme, principalmente aquela do Carter, que é mais relacionado a um cara mais corporativo e ganancioso, o filme começa a brilhar e construir uma história mais robusta com personagens mais robustos, além de aprofundar muito a mitologia dos xenomorfos, dando principalmente um nome para eles, e tem essa questão da Rainha Alien, então fecha o ciclo, porque é ela que acaba botando os ovos, além de ter essa questão deles capturarem os colonos, deixarem eles vivos para poder colocar o parasita ali, tem esse covil, então todo esse aprofundamento da mitologia acaba construindo um filme muito mais interessante. Então eu acho que no balanço geral, o saldo desse segundo filme é muito positivo. Ele pode ter um deslize no começo, um tom um pouco cambaleante, mas quando o filme se encontra, ele é muito bem executado. Alien: O Oitavo Passageiro custou 11 milhões de dólares e faturou 110 milhões, sendo um sucesso de bilheteria. De acordo com Rotten Tomatoes, ele obteve uma aceitação da crítica de 93% e uma aceitação do público de 94%. O segundo filme, Aliens: O Resgate, custou um pouquinho mais, 18
8,5 milhões, mas faturou mais também, cerca de 131 milhões de dólares. E de acordo com Rotten Tomatoes, ele obteve 94% da aprovação da crítica e do público. E assim se consolidaram dois filmes clássicos do terror e ficção científica. Minha nota para Alien, O Oitavo Passageiro, de 1979, são com certeza 5 estrelas e é claro que eu recomendo esse filme. Como o ritmo é mais lento, você tem que ter um pouquinho mais de paciência, mas se você aceitar essa história, se você aceitar a premissa, vai ser muito recompensador. E para Aliens, O Resgate, de 1986, eu vou dar 4 estrelas. Eu também, com certeza absoluta, recomendo esse filme. Ele traz uma perspectiva diferente, mais ação, mas também tem mais desenvolvimento de personagem e principalmente da mitologia dos aliens. Se você amou o primeiro filme, talvez tenha um pouquinho de dificuldade com o segundo, justamente porque ele vai mudar o tom da história, mas se você aceita essa mudança de tom, eu acho que a experiência também é muito boa. E eu só não dou 5 estrelas por conta dessa questão dos militares, porque isso acaba acontecendo durante a primeira 1 hora de filme, então isso prolonga muito, mas no geral o filme é excelente. Muito obrigado por assistir esse vídeo, não se esquece de deixar o like e me responde aí, qual é o seu filme de terror preferido? Quer que eu traga ele aqui pro canal? Comenta aí e não se esquece de inscrever e ativar o sininho, porque no próximo vídeo a gente vai falar de Alien 3 e Alien Ressurreição, continuando uma das maiores sagas do cinema. Então até o próximo vídeo.